Bem, Ebenezer, você tem condição de apresentar agora? Tem condição de apresentar agora? Então vamos lá. Eu gostaria que você anunciasse, porque nós conversamos muito rapidamente, de que se trata, antes de botar na tela. Certo. Você vai mandar para Olha, esse vídeo vai ficar disponível na página da Federação, na página da FBB, na página da ANAB, se a ANAB quiser, na página de qualquer associação que queira. Tá? Você não faz isso, Leopoldo? Sim, você deu lugar. Não, nem eu esqueci disso. Olha aqui, vai falar de abre o olho comigo, que o Severino, meu Jacuz, está ali fora. Precisa de Jacuz. Não, olha aqui, ó. Sabe o que eu ia meter? Pois é, mas eu não preciso de Jacuz para me bater, não. A Cecília mesmo me dá um tapinha assim, ó, magrelinha igual eu sou, né? Ele vai falar de novo. Não, vocês vão deixar. Severinho. Material. Olha, o tempo do Ebenezer, eu gostaria de pedir a vocês de uns 10 minutos a 15 minutos. Ele me promete que não vai gastar tudo. E vocês vão E depois tem debate. Veja bem, eu preparei aqui a apresentação de 4 temas. Esses 4 temas, se nós fôssemos, se eu fosse apresentá-los em palavras, iria levar um tempo enorme. Então, eu sugeri a mim mesmo fazer uma apresentação em slides, porque resume, diminui as palavras, diminui a conversa, tá certo? E vocês vão ver, então, digamos assim, fica mais fácil. Agora, depois que eu apresentar os 4 blocos, com um pequeno comentário entre um e outro, então aí nós podemos debater, voltar, se vocês quiserem, e debater cada um dos temas, tá certo? Acho que será mais fácil assim. Dessa forma, eu penso que eu vou me ater entre 5 e 10 minutos do tempo de passar os slides, ok? Bom, primeira coisa é o seguinte, nós falamos muito em aglutinar. essa apresentação. Não. Mas se você quiser, quem quiser, a gente pode mandar. Eu vou pegar uma lista daqueles e-mails, eu posso mandar, ou Isa manda. A Isa manda, né? Tá certo? Nós falamos muito. Aí ele fica no escuro. Pode deixar. Pode deixar aceso. Pode deixar aceso, aceso. fica bom. Não precisa Pode deixar desligar, aceso. Importância não. Aí, tá ótimo. Olha, é o seguinte, nós falamos muito Fica claro. em unir. Mas nós falamos, rediscutimos, repensamos, usamos todas essas palavras bonitas, mas a coisa não sai do concreto. Eu acho, na minha opinião, nós estamos batendo uma porta que não se abre com os métodos que estão sendo utilizados para tentar unir o pessoal. Eu acho que nós temos que encontrar uma maneira realmente de aglutinar o pessoal, os associados, enfim, aglutinar essa força que nós temos, e é uma força de fato. E depois então nós comentamos como. Agora, eu quis mostrar no slide, fazer uma demonstração do que é a força do pessoal, dos associados da Breville. Veja bem, nós temos, eu selecionei só 12 principais EPP, EPPs, como a gente poderia dizer. Nós somos, então, 700 mil associados só nesses aí. Quase 700 mil. Eu multipliquei isso aqui por 1,5 pessoas dependentes por associado. Para então ter um universo de pessoas que estão vinculadas aos planos de pensão, os planos de pensão. Então, aqui, o associado mais os dependentes, então nós passamos para ter 1.700.000 pessoas. Isso é muita gente. É muita gente. Como é que nós aqui, só em 12, nós temos 700 mil pessoas e nós não temos um poder político, nós não temos um poder de representação, nós não temos nada. Nós estamos assim, soltos. Mas por que? Como? Agora, veja, por exemplo, o que é que acontece. Eu fiz uma comparação com os países que têm população inferior a 1 milhão. Aqueles 12
aqueles 12 fundos de pensão com 700 milhões, estão aqui. Aqui. Você em cima, veja os países que tem aqui. Agora veja, eu mencionei Chipre por causa de uma relação muito próxima que é entre Chipre e Israel, e eu conheço bem lá. É um país independente, no meio de uma guerra entre Turquia e Grécia, no entanto, mantém a independência, é organizado e é um país. Como é que eles conseguem manter isso? Aí você tem então aqui esse pessoal, que esses aqui estão, digamos, abaixo do... E veja que aqui não se fala, falando somente comparando com os associados. Esse pessoal aqui, abaixo de 300 mil habitantes, você tem Islândia, que é um excelente país, pequeno, mas é um excelente país. E temos aqui uma coisa interessante, Estado federado da Micronésia com 100 mil habitantes, e são 4 estados. Como é que esse pessoal consegue se organizar numa federação? Claro que lá tem oposição, claro que lá tem diversos grupos, mas eles conseguem se organizar e conseguem viver. E como é que nós não conseguimos? E aí você tem aqui o Vaticano, que dispensa. O Vaticano é mais poderoso do que, até se você pesar bem as coisas, do que o próprio Estados Unidos, né? Tanto é que nem precisa de exército, não é verdade? Eu não sei, sem nenhuma outra alusão, por exemplo, Lula consegue esses títulos que ele consegue por aí afora, mas ele não consegue um título de cidadania nenhum desses países aqui abaixo. Não consegue, simplesmente não consegue. Porque eles não dão. Cidadania daqui para baixo é para quem nasceu lá. E não é, ele tem que nascer de pai e mãe nascido lá. Então eles se preservam, eles se organizam e eles funcionam como país. Tem partido da oposição, tem partido da situação, não são ditaduras nenhum deles, e são organizados. E nós, 700 mil só naquele grupo de 12, nós não conseguimos nos organizar. Isso que eu queria mostrar a vocês. Aqui é interessante, mas esse me chamou muita atenção. O Estado Federado, tanto é que eu vim criar a palavra federado. São 4 pequenos estados, totalizando 100 mil habitantes. Bom, então eu pensei o seguinte: nós temos de encontrar aqui, em vez de ficar só falando, uma maneira de mais ações associativas, mas de fato, não é? Então a gente tinha que unir. Nós temos uma quantidade enorme de grupos na internet. E quem recebe mensagem, recebe a quantidade tão grande, inclusive de mensagens repetidas, que termina assustando. Ninguém consegue ler todas as mensagens que se rolam nos grupos a respeito dos mesmos assuntos. E falta objetivo. Eu pensei que deve haver uma cooperação entre as associações, entre si. Como é que pode ser essa cooperação? Poderia ser, por exemplo, na emissão de comunicados conjuntos. Comunicados conjuntos para exatamente ser mais objetivo na comunicação e não ter tantos e-mails. E não chegar a situação em que a gente chega na eleição e o pessoal se afasta o eleitor não vota porque uma parte é como ali, mas a outra parte é desconhecimento. Então nós temos uma quantidade de mensagem muito grande, mas nós não temos objetividade. A outra coisa que eu acho que teria que haver uma maneira de reforçar a FAAC, porque o que é que ocorre? Ela é a federação nossa que reúne, digamos assim, de forma oficial, as associações. E eu acho também que nós teríamos de juntar os associados da Previ, como das outras EPPs, naquele grupo, pelo menos 12, para que a gente então forme realmente um grupo maior, coeso, de todos aqueles que sofremos os mesmos problemas. Porque esse negócio nós estamos discutindo aqui, a cessação do patrocínio do Banco do Brasil, mas isso não é só com a Previ. E há outros fatores também que não são só com a Previ. Então, nós teríamos de nos juntar com esse pessoal. Essa união poderia ser via grupos, os grupos e via ANAPAR. Mas, via ANAPAR, então nós vamos ver o bloco seguinte.
Nós falamos de ANAPAR. Para mim, foi uma surpresa enorme quando eu vi numa das mensagens a ANAPAR representando o grupamento dos aposentados junto à CNCP. Mas eu fui ver o que é a ANAPAR. E procurei pela origem, fui ler os estatutos. Então, eu vim entender o que era a ANAPAR depois que eu li os estatutos. Não sei quantos conhecem, não sei quantos leram, mas eu decidi fazer uma espécie de leitura sumária que a gente vai ver aqui rapidamente, sem comentários, tá certo? Depois, então por exemplo, aqui. Olha, a ANAPAR foi fundada em 2001, portanto ela tem 11 anos e ninguém conhece. Ela tem uma representação nacional que eles se atribuíram, eu digo se atribuíram porque a ANAPAR é uma pessoa só. Se é uma representação nacional, com duração tem caráter de representação social, cultural, jurídica, política, é demais, não é? Eu penso. Agora, no artigo 3º, é um órgão nacional de representação e defesa de interesses difusos, coletivos e individuais, dos direitos e reivindicações dos participantes ativos e assistidos, Quem foi que deu poder esse pessoal? Não tem legitimidade. Como foi que surgiu isso? Então, agora, e ele veja bem, e ativos junto às autoridades competentes, poderes públicos, que engloba tudo, né? Patrocinadoras, entidades de previdência com jurisdição em todo o território nacional. Eu acho isso uma coisa impressionante, que existe um órgão desse e nós não sabemos. Nos representa até politicamente. Bom, e mais, a ANAPAR estende, ela decide estender, porque ninguém votou isso. Ela estende a representação aos servidores públicos. Isso aqui não importa para a gente, mas importa por decorrência. É para mostrar apenas o poder que ela se atribui, tá certo? E estende ainda aos participantes de entidades de previdência aberta. E vocês vão ver por que é que eu mencionei esse artigo. Está aqui uma relação dos dirigentes da CNCC. Lá embaixo você vê José Ricardo Saceron representando, mas olha, veja o detalhe, representante dos participantes assistidos do plano de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar. E Cláudia Moinhos, que é a segunda dele, também, quer dizer, como suplente, titular e suplente. Mas vejam o detalhe aqui, não é a ANAPAR que nos representa, porque a ANAPAR não tem esse poder jurídico de nos representar. Então foi o que aconteceu. Ele se colocou lá. Com lastreado na ANAPAR, ele se colocou aí. É uma situação. Mas veja bem, ele não está como representante da ANAPAR. Os outros todos têm o que é que eles representam. Ele nos representa. Não só a Associação da Previ, como os de todas as outras entidades. Você já disse que eles não têm mais de 10 mil sócios? Como? Você já disse aí que eles não têm mais de 10 mil sócios? Não sei, ele diz, mas eu não. Vamos ver, vamos para frente. Eu conheço a história da ANAPAR, sei como ela foi fundada e os motivos pelos quais ela foi fundada. Foi para aparelhar a representação dos participantes de competição, em decorrência da Lei 109 e 108, que foram consequência da emenda constitucional número 20, a lei que criou a 109 prevê a representação dos participantes em fundo de pensão através de uma entidade, e essa entidade representará também nos conselhos, entende? E aí, como não existia nenhuma entidade que representasse os segurados da Previdência Complementar, as entidades que existiam eram ligadas a uma empresa, por exemplo, a AFBB, que é a maior entidade representativa dos funcionários do Banco do Brasil, tem aproximadamente 40 mil associados. A ANAPAR hoje tem 10 mil associados. Eles fizeram isso para aparelhar essa representação. No congresso que se realizou em Brasília, e eu estava lá presente, juntamente com o doutor Sérgio Nóbrega, que era diretor da FBB,
e era presidente da Unidas. O doutor Sérgio Nóbrega ofereceu a eles, para que não criassem esse órgão, ofereceu a eles a Unidas, para que eles assumissem a direção da Unidas, unificando todo mundo. Eles se recusaram porque eles estavam de olho exatamente nessa representação do CGPC, que agora é o CNPS. Então, por causa disso, como eles falam em nome de, são quase 13 milhões de segurados, eles sempre são eleitos para nos representar nesses conselhos. Aí a gente vai chegar nessa questão de eleição. Eles são eleitos. Mas vamos ver. Agora, só um instantinho, só para quem não sabe, a Gema que está ali é a esposa do Sérgio Rosa. Desculpe. A Gema Gema de Jesus. é a esposa, ela A falou. esposa do Sérgio Rosa. Sim. Então, veja bem, eu não sou contrário a que tenha sido criado. O problema é como foi criado e como ela se mantém. Mas vamos para frente. No artigo 6º, ele disse que a ANAPAR poderá promover, como substituta processual, em nome de seus associados, ações civis e públicas, ações judiciais, tratado de caráter coletivo, etc. Em nome dos partidos, em defesa do interesse dos participantes. Olha, é um negócio meio nebuloso, mas a verdade é que com base nisso que ela está agindo. Agora aqui vem a questão da eleição. No Estatuto da ANAPAR tem uma aberração tão grande que eu não sei como nós aceitamos uma coisa dessa. Leiam aqui todos os participantes ativos, artigo 30. Quem são os participantes? Os ativos, participantes ativos, assistidos às entidades de prévia complementar e seus parentes até o 3º grau. Como é que pode ser uma coisa dessa? Posso fazer um parênteses? Pode. Só para vocês entenderem por que isso daí surgiu. O Rui Brito deve saber. Não, mas pode. Na Previ, eles têm uma proposta de se criar um plano de benefícios, para instituir, um plano instituído, para prever e administrar, que seria o ANAPAR Prévio. Por isso que eles incluíram, aí, isso aí foi uma mudança que foi feita depois, para que os parentes até 3º grau, a Previ pudesse gerir esse fundo de previdência dessas pessoas. Ô, Cecília, eu não ia fazer. Plano família, seria um plano família da casa. Não, mas eu não queria fazer, mas vou fazer agora. É o seguinte, eu até concordo, mas então, esse negócio da ANAPAR Prévio teria que ser outro estatuto de outra entidade. Ela que, como o caso da Previ Família. Não, mas tem outro. Então, no caso de Previ Família, eles criaram um segundo grupo. Mas não dentro do Estatuto da ANAPAR, porque esse pessoal, ele teoricamente, ele está decidindo pelos associados a assuntos que não tem nada a ver com a ANAPAR Prévia. Então, se eles queriam admitir parente até 3º grau, eles criariam a ANAPAR Prévia, fariam o estatuto dela, e nesse estatuto ele faria isso, não aqui. É isso, né? E esse está, porque não está de coerência. Não, vai da associação. Vamos deixar para depois. Deixa para depois. É pessoa física. É pessoa física. Mas vamos ver. Então aqui, olha, aqui repete, tá vendo? São considerados associados todos os participantes, tal, e seus parentes até o 3º grau, tal. Então, eu insisto em dizer o seguinte, a ANAPAR é uma coisa, a ANAPAR Prévia, se eles criaram ou criar, é outra coisa, outra entidade. Certo? Agora, são responsáveis por administrar. Isso aqui é ligeiro, é praticamente padrão, mas só para alertar na memória de vocês. Corpo social, plenário, etc. Tudo muito bonitinho. Muito bonito, plenário, conselho deliberativo e tal. Agora, vem as eleições. Nas eleições, o que é que acontece? Eles são delegações regionais, mediante critérios de proporcionalidade e regulamento definidos, critério de proporcionalidade e o regulamento de eleição definidos pelo Conselho Deliberativo. Vocês não acham isso uma aberração? Como é que pode ser que ele que cria o critério para ele se eleger? Eu acho isso. Bom, a Assembleia Geral disse que, bom, trienalmente, agora outra coisa, a Assembleia Geral, a Assembleia se reúne por convocação por edital que será publicado com 30 dias de antecedência em jornal de grande circulação nacional e no site da entidade. Quem de nós vai ler isso? E que jornal de grande circulação é esse? Não diz, nem define isso. Agora, trienalmente, dentro do mesmo sistema, quer dizer, com uma reunião de assembleia, aí então eles se reúnem e fazem a eleição. Essa reunião, como vocês vão ver, vão delegações, eles têm no site anterior, vocês viram delegados regionais. Então, é uma delegação de cada
delegação regional, uma de cada representação regional, proporcional aos sócios daquela coisa. Vão aqui, o Rio de Janeiro, São Paulo, não sei onde é. Eles se reúnem entre eles e fazem uma eleição. Muito simples. E nós ficamos sem saber de nada. E eles se perpetuam. Eu não acredito numa eleição, entendeu? Que fosse uma eleição que não seja com todos os associados. Eles têm o direito de votar ou não votar. Mas não uma eleição privada dentro de uma sala. Bom, aí vem o seguinte, o Conselho Deliberativo tem 42 membros. Eu acho que... Pois é, então, desses 42 são constituídos como... Veja bem, aqui é o Conselho Deliberativo. Ele é constituído dos 15 diretores executivos e dos 27 representantes regionais. Quer dizer, ele mesmo junta 15 diretores executivos, que eles são do próprio Conselho Diretor. É outra aberração. Mais para frente, então. Aqui tem a relação dos diretores. Até aqui, diretores disso, aqui tem até um diretor de planos, convênios e eventos. E aqui tem as diretorias regionais, certo? Artigo 39, os representantes regionais, segundo 27, etc., eleitos. Aqui é interessante também que é o mesmo sistema, eleitos em Assembleia Geral Ordinária, comandado tal. Isso é quase uma repetição. Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, responsável pela fiscalização do Estado tal, será composto de 3 membros, efetivos, respectivos, suplentes, eleitos em Assembleia Geral Ordinária. Aquela mesma reuniãozinha ali. Então você vai ser esse aqui. Não há eleição de fato. Há uma eleição, quer dizer, mais formal, mas não é no conceito de uma entidade que pretende ser representativa de associados. Muita gente não sabe, você está dizendo aí que a ANAPAR toma decisões e tal, até contestáveis, se pode tomar essas decisões, não representar. Eu não sei se todos aqui sabem que a ANAPAR entrou com ação direta de inconstitucionalidade do Supremo em relação à resolução 26. Então não sei, eu acho que não foi consultado ninguém. E entrou com ação que vai decidir o nosso destino pelo seguinte: pode ser um tiro no pé no Supremo Tribunal Federal. O Supremo já não acolheu o recebimento, mas estão insistindo. Se der uma decisão, porque ele diz que não é caso de artigo com relação à resolução. É uma coisa técnica lá, jurídica. Mas se por acaso os caras chegarem lá e decidirem ter uma influência governamental e os ministros do Supremo decidirem que ela é constitucional, derruba todas as ações que estão embaixo e acabou. Isso. Acabou, encerrou o assunto. Não se fala mais na 26 vai ser, porque o Supremo, então, agora eu estou dando a informação, porque eu acho que talvez mais da metade aqui não saiba disso. Bom. Mas tem outro ponto também, Gilberto, que o Saceron, ele era conselheiro na época que foi aprovada a CGPC 26. E o que é que ele fez? Ele se retirou da sala. Se vocês olharem, ela foi aprovada por unanimidade. Ele se retirou da sala. Por ordem, né? Era o Pimentel, que era o ministro. Vamos para frente, porque eu tenho ainda 3 ações que eu estou gastando mais tempo do que previsto. Desculpem, mas olha, vem aí as receitas da ANAPAR. Eu estou fazendo uma leitura dos estatutos, porque eu sou representado pela ANAPAR. E decidi apresentar para vocês, que pode ser que vocês se interessem. Veja bem, os recursos de contribuição invertida pelos associados. Ela diz que tem 10 mil associados, inclusive aqueles parentes até terceiro grau, e ela cobra R$ 25 por ano. Veja bem, muito bem. Mas ela tem recursos provenientes de convênios, acordos e contratos celebrados com entidades, organismos e empresas públicas e privadas, nacionais ou internacionais. Como é que pode ser que uma entidade que nos representa, que tipo de convênio ou acordo que rende dinheiro para a entidade, eles podem fazer com a entidade internacional? Que tipo de acordo pode ser? Agora, fora do quadro, essa palavra acordo, que tipo de acordo a ANAPAR pode fazer que rende dinheiro para ela? Em nosso nome? Eu acho que é muito. Isso é brincadeira. Aí então eu fiz uma continha simples, para terminar, né? Isso é ótimo. 10 mil que ela diz que tem, multiplicado por 25 ao ano, dá 250 mil por ano, claro. Dividido por 12 dá 20.100, 21 mil por mês.
Mas e como é que ela remunera 42 membros da diretoria? E os custos fixos? Quem paga? A remuneração? Então, aí eu fiz o seguinte, eu evitei de fazer uma tabela, mas fiz o seguinte, aqui tem receita, despesa, receita, despesa, receita. Isso tem que ser contrabalanceado com outras receitas que eles têm no estatuto, que são convênios, acordos, etc. Tem que ser. Doações, eles dizem doações também. Como? Tem doações. Eu acho que Sim, doações. A Cecília. Doações. Agora é o seguinte, para contrabalancear isso aqui e isso, ele tem convênios, acordos, etc. Como pode ser? Sim, mas alguém contribui, e eu não acho que quem contribui com a ANAPA contribui desinteressadamente. Mas, olha, essa é a minha... Eu me associei à ANAPA quando ela foi criada, porque eu achava que isso era interessante e até hoje nunca me cobraram nada. Mas não precisa cobrar de você, porque eles têm isso aqui. Ó. Tem certeza que não estão cobrando? Porque é uma vez por ano. Você às vezes vai me perceber. Você está Porque conferindo eles precisam cobrar. Eles não precisam cobrar, isso aqui é irrisório para eles. Eles têm isso aqui embaixo. Se você imagina o custo fixo da ANAPA, só imaginar, vocês que tem inclusive aqui a representante de outras associações. Benésio, a Cecília aqui colocou bem, os sindicatos aqui. É que bancam ela. Sim, mas o que eu Eles quero não são dizer, remunerados. quando eu fiz esse quadro, eu São quis remunerados. demonstrar Só o o seguinte: presidente, ó. quem colabora, quem paga tudo, quem dá faz doações, quem faz isso, faz aquilo com a ANAPA, não faz desinteressadamente. Claro que não. Os autores dessa inconstitucionalidade que está no Supremo é a ANAPA mais contraficudos. Pois é, que também teoricamente, Só para inglês. formalmente não nos representaria. Não, e correu o risco de ficar. Olha, Esse é o assunto da ANAPA que eu consegui terminar. Veja bem, eu acho que dificilmente, eu não acho que Sacerão está errado, não. Eu acho que ele está certo. Errado somos nós que acertamos. Mas a gente não teve opção. Qual a opção que a gente tem? Teria a opção se nós agíssemos. Se tivesse, e aí eu quero deixar aqui, entendeu? A minha sugestão, além daquela de reforçar a vaga, etc., e a associação se aglutinarem de uma forma ou de outra, deixar a ideia de formar uma confederação que nos uníssemos, Previ e os outros clubes de pensão nos uníssemos sob essa confederação. Porque nós não vamos tirar Sacerão da ANAPA. Com o tipo de eleição daquele, é esquecer o assunto. Ele não precisa sequer de contribuições dos associados. Então, eu penso que o certo seria formar uma confederação e então juntar a federação nossa com outras associações e de outras, porque nós não somos só Previ. Outros fundos de pensão. E outros fundos de pensão, e formar uma confederação dos fundos de pensão, dentro daquele quadro em que nós nos comparamos com outros países. Bom, cessado a ANAPA, a gente depois, se for o caso, volta para discutir alguma coisa, mas me deixa passar por outro. Mas você quer dizer alguma coisa? Eu queria saber se, escuta certo, essa ANAPA tem CNPJ? Claro, lógico. Porque eu não entendi, porque eu Bom, vou pesquisar. o nosso próximo assunto é o seguinte. Só em questão de receita, que ela também já está entrando recentemente na área de seguro do mesmo. Mas espera aí, para mim é o seguinte: a ANAPA é a ANAPA, a ANAPA Segura é outra entidade, a ANAPA Prévia é outra entidade. Cada um tem que ter o seu estatuto, tem que ter a sua fonte de receita e tem que ter a sua, enfim. Não pode juntar tudo no pacote. Não pode só. Cada um, ele pode até criar como ANAPA, ele pode criar o que ele quiser. Mas é outro estatuto, outra receita, contabilidade separada. Deve ser assim, né? Bom, agora eu vou falar um assunto aqui. Vamos fazer um prêmio na ANAPA e vamos fazer o seguinte. Eu sou um defensor de que nós devemos cobrar a responsabilidade dos dirigentes das nossas caixas por administração temerária. Eles fazem tudo como eles querem, depois alegam coisas que eu não aceitaria,
Uma empresa privada, eu sou um pequeno empresário, digo isso, jamais aceitaria que alguém chegasse e resolvesse por mim, tomasse atitude e me colocasse um pacote de despesa na mão sem, ou me desse prejuízo. Ia pagar. De uma maneira de eu que, para começar, nem iria realizar, eu não iria deixar isso chegar a esse ponto. Nenhuma empresa privada, pequena ou grande, deixa. Isso acontece nos fundos de pensão e nas empresas de economia mista, né? Porque parece que eles se acham que pode fazer tudo. Eu tomei conhecimento de uma última operação da Previ, e nós ficamos reclamando de Sauípe e de outro, mas reclamamos a posteriori, quando não tem mais jeito. E essa também será a posteriori, mas previso aqui mostrar a vocês que eu examinei um negócio, que essa é bem recente. Então vamos para frente. A Previ comprou uma torre na Avenida Paulista. Aparentemente tudo muito bonito. Ela foi naquele prédio, naquela casa que era dos Matarazzo, etc. E um prédio comercial. A construção, quer dizer, foi vendida a Previ pelo consórcio Camargo Correia Cirela. Veja bem. Veja o detalhe do negócio. A área privativa construída é 22 mil metros quadrados. O terreno, cerca de 12 mil metros quadrados. A quantidade de pavimento da Previ são 13. Mas como é que pode ter um prédio de 3 andares na Avenida Paulista? Não tem lógica, porque um terreno caro, esse terreno custou 125 milhões. E a altura máxima lá, a cota, é de 71 metros, que corresponde mais ou menos a 23 andares. Então significa que um prédio de 23 andares, mais ou menos, a Previ vai ficar com 13 e alguém vai ficar com 10. Isso não tem dúvida. Porque eu não acredito num projeto de 3 andares na Avenida Paulista. Vamos para frente. O prazo de recebimento da construção é 2015, portanto 3 anos a partir de agora. Essa compra é recente, foi de maio por aí. A participação da sociedade Previ é de 91% do projeto. Ou aqueles 10 andares estão correspondendo aos 9%, o que é um absurdo. Brincadeira. Ou isso ainda vai ser 9% para a Cirela, Camargo Correia Cirela, sobre os 345 milhões sobre os 3 andares. Isso eu não sei. Isso é um detalhe que eu não sei. Mas o fato é que a Previ tem 91% do projeto. Bom, só que o percentual financiado pela Previ do investimento é 100%. Outro lado. O custo do terreno foi de 125 milhões, o custo pago pela construção, 220 milhões, né? Porque o total do negócio é 345. Esse preço por metro quadrado, considerando construção mais terreno, dá R$ 15.600 por metro quadrado. E se considerar só a construção, então custo de construção, porque terreno é terreno, custo de construção, R$ 18.500 por metro quadrado. Isso é que não. Primeiro, até se considerar o investimento total, e no caso, veja bem, se a Previ só tem 91% e só tem 3 andares sobre 10, ela não tem a totalidade da área do terreno, da área comum chamada. Mas, veja bem, ela tem então, esse preço é o preço final depois da obra pronta, o preço pelo qual está sendo comercializado hoje. Quer dizer, ela está pagando uma construção sozinha, bancando sozinha, e ela já está comprando pelo preço final. Como é que ela vai ter lucro nessa operação aqui? Não, ela pagou 100%. 100%, pois é. Quem financia... Não vai ter crédito. Olha, quem financia 100%, ele quer o lucro imobiliário. O lucro imobiliário ele já está pagando por antecipação aos construtores. Certo? Vamos para frente. Então, e preço de Nova York, né? Não, o custo da vida. Mas peraí, nós vamos chegar em custo de construção. É só quanto isso lembra os cavalos do presidente levando, como levou do Pão de Açúcar, quando ela comprou a sede do Pão de Açúcar. Isso é isso que eu estou mencionando. Exato, ele comprou a sede com promessa de aluguel por um tempo muito grande. Mas eu vou chegar a isso aqui. Chegou lá,
o Pão de Açúcar pediu concordado e o Pão. Bom, peraí, aqui é o seguinte, não existe no Brasil o INCC, que inclusive é índice para várias coisas, não é? Então nós temos que o Índice Nacional de Custo de Construção Civil é 838,56, e isso é oficial. Inclusive, ele é índice, digamos, em contratos de construção, em contratos de construção por administração, etc. Esse custo, ele é regionalizado, porque varia de região para região. Ele, para a região sudeste, que engloba São Paulo, ele sobe para 877,81. Segundo esse custo aqui, que é o de São Paulo, o custo total daquela construção de 22 mil metros quadrados chegaria a 10 milhões. Isso. Mas nós estamos pagando 225. É. Então, 10 milhões, se a gente considerar 100% de acréscimo sobre esse valor para cobrir o material de nobre que for utilizado, 100%, que gasta o dobro do que eu utilizo no material nobre, esse custo de construção vai para 20 bilhões. Nós estamos gastando 220 bilhões, quer dizer que há um sobrepreço de 200 bilhões que foi pago. Para quem? Né? Para a Cirela. Então, a conta ali não tem outra conta a fazer. Exato, não tem. Para frente. Eu quis colocar aqui que esses dados não são aleatórios. Como foi que eu consegui os dados? Então está aqui o INCC, qualquer um pode consultar, e o custo nacional de construção, está o médio. E eu fiz também uma avaliação dos imóveis da Vale que foram regulados e tem um valor. Está aqui. Vocês vão ver no próximo quadro. E tem o valor de locação e parecer sobre imóveis comerciais nesse outro site aqui. A VAG, eu mencionei hoje. Bom, aí vem a análise financeira. No período de construção, eu considerei 100% ao mês. E considerei que, por quê? Porque 345 ele vai ser, embora que houve uma entrada inicial, que eu não sei, mas estou supondo que foi o valor do terreno, 125 milhões, ou mais talvez. Mas eu coloquei um rendimento médio, a parte de 0,5% ao mês, rendimento financeiro, e vai dar esse valor. Anual, mensal, anual. Em 36 meses, nós vamos ter um custo financeiro de 62 milhões, além daqueles 200 que já pagamos. Por quê? Porque esse é um dinheiro que foi investido e não está rendendo durante esses 36 meses. Certo? Certo. Aqui no período de exploração, quer dizer, depois de recebido o terreno, depois de recebido o imóvel, o custo financeiro de 345 eu botei 1%, porque é esperável, a gente tem que esperar que a Previ renda pelo menos 1% ao mês, não é? Vai dar esse valor. Então a gente tem o seguinte, a receita, agora o aluguel cotado na Avenida Paulista está entre R$140 por metro quadrado mês e R$102 por metro quadrado mês. Então eu fiz dois cálculos de resultado, claro, prejuízo, o prejuízo mínimo, quer dizer, é o custo financeiro menos a receita máxima, e o prejuízo máximo é o custo financeiro menos a receita mínima. Então está aqui um prejuízo mensal e anual, depois de recebido o prédio, quer dizer, daqui a 3 anos para frente. Então, foi um negócio que a Previ fez. É um bom negócio para ele, né? Aqui você voltou. Na frente. Aí, isso mesmo. O custo nacional, custo... Não, mas já falou. Você falou, né? Mas era outra também. Não, pronto. Então eu terminei ali. E eu botei uma coisa aqui que eu até vou... Onde é que apaga essa luz? Isso eu botei somente para um pouco refrescar um pouco a cabeça da gente, depois de uma demonstração dessa. Os camelos andando no deserto com uma pessoa sozinha, mas o importante é o seguinte, não basta querer, a gente tem que saber o caminho para onde vai. É isso aí. Então, nós temos administradores na Previ que estão fazendo um negócio desse, ou fazem conscientemente por alguma razão, ou fazem por incompetência que eu não acredito. Mas nós, é com o nosso dinheiro e nós estamos pagando por isso. E pronto, só isso aí. E eu agradeço a atenção de vocês. Só isso?